Muitas pessoas me perguntaram sobre as atividades da aula passada, só que eu resolvi suspender aquelas atividades porque o tópico de revoluções industriais vocês vão ver do ponto de vista histórico ainda com o Lucas, e no cronograma dele isso ainda vai demorar um pouquinho. Então não faz muito sentido a gente falar sobre isso aqui sem vocês terem a noção plena do assunto. Aí ele vai dar aula para vocês sobre isso e quando ele der, a gente volta e faz outra análise do ponto de vista geográfico, tá bom? Hoje vai ser uma introdução, na verdade uma revisão bem rápida, sobre alguns pontos sobre globalização e a gente vai tentar fazer alguns exercícios juntos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Bom, a internet tinha caído, mas agora voltou. Vocês estão me ouvindo? Então tá. Bora para a apresentação então. Como eu estava falando, o tópico de hoje vai ser globalização e economia. Bom, então a gente vai começar vendo um pouco sobre o conceito de globalização no geral. A globalização ou mundialização é um processo em que os fenômenos, economia, política, cultura, questão ambiental, passam a ocorrer em uma escala global. Do ponto de vista histórico, essa globalização ela se inicia com as grandes navegações. Mas do ponto de vista geográfico, a intensificação desse processo ela é mais atual e ocorre após a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria. A globalização é um processo bem amplo, porém sua vertente econômica é a mais destacada e cobrada nos vestibulares. Por isso que o nosso foco aqui vai ser globalização e economia. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse contexto. Durante a década de 80, o modelo de crescimento adotado pela União Soviética ele já mostrava que estava no seu fim, no seu esgotamento. Com o fim da Guerra Fria, e desde o contexto de velha ordem mundial, já era observado que essa velha ordem mundial ela também estava, sim, bem no fim, o seu horizonte estava próximo. Então, nesse período, inicia-se o estabelecimento das bases da nova ordem mundial, na qual todos os países eles seguiriam a mesma lógica econômica, que é o neoliberalismo. Então, é fundamental que a gente estude globalização e neoliberalismo de forma associada para a gente entender como que um influencia no outro. Bom, qual que é a relação do neoliberalismo com o Estado? Um minuto, Carla. Continuando aqui. Bom, o neoliberalismo ele é uma doutrina econômica que resgata os ideais liberais, mas altera o papel do Estado. Aqui, ele tem uma função mínima de adotar políticas de desregulamentação da economia, privatizações, flexibilização das leis trabalhistas, entre outras coisas. Por isso, ele é denominado Estado mínimo. O neoliberalismo ele é fundamental para o processo de globalização e o contrário também é válido. A Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, eles foram símbolos, surgiram como símbolos da adoção
dessa nova política econômica de Estado. Apesar da experiência neoliberal ter começado, de fato, no Chile, durante as reformas ditatoriais de Augusto Pinochet. Então, dentre as principais características que a gente tem do neoliberalismo, é que o Estado, antes, no Estado keynesiano, as principais características, o Estado ele tinha que garantir os direitos básicos da população. Já no neoliberalismo, o foco é o mundo empresarial, a privatização das estatais, desregulamentação, onde você tem um Estado mínimo, interferindo o mínimo possível na economia, ampliando a livre concorrência e competitividade, formação de oligopólios, há uma expansão bem intensa das transnacionais, e o indivíduo ele é tido como empreendedor dele mesmo. Mas qual que é a relação aqui do neoliberalismo, que é o modelo econômico que surge pós-Guerra Fria, e o keynesianismo, que era o modelo que estava dominante antes da Guerra Fria? Bom, o neoliberalismo ele faz uma crítica ao sistema keynesiano, que é a seguinte: no sistema keynesiano, o Estado ele é forte, então ele é considerado muito caro economicamente e limita as ações comerciais, que prejudica o que é chamado de liberdade econômica. Então, além disso, se você tem aumento dos salários e fortalecimento dos sindicatos, isso é visto como uma ameaça à economia, pois podem aumentar os custos com mão de obra, elevar os índices de inflação. E nesse sentido, os neoliberais eles defendem a desregulamentação da força de trabalho com a diminuição da renda e flexibilização do processo produtivo. Agora, se a gente olhar de um outro lado, a corrente econômica que defende a forte atuação do Estado na economia, que é o keynesianismo, ela critica o neoliberalismo pelo aumento da desigualdade. Você tem tem precariedade trabalhista, redução da soberania nacional e a mercantilização de tudo. Então, tanto o neoliberalismo faz uma crítica ao keynesianismo, quanto o keynesianismo faz uma crítica ao neoliberalismo. E eles são completamente opostos. O keynesianismo ele busca maneiras de dar assistência às pessoas. Já o neoliberalismo, ele busca maneiras de fortalecer a economia, onde o Estado interfira o mínimo possível. Então, em ambos os lados, a gente vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Agora, a gente vai entender um pouco como que houve essa expansão do neoliberalismo na América e no mundo. Bom, Consenso de Washington. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Bom, para conseguir espalhar essa política econômica pela América Latina, que era a principal área de influência dos Estados Unidos, foi criado esse Consenso de Washington. Ele funcionava basicamente como uma receita de bolo para os países adotarem o neoliberalismo. Algumas das recomendações econômicas são disciplina fiscal, redução de gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, eliminação de restrições aos investimentos estrangeiros, privatização das estatais e, principalmente, desregulamentação das leis econômicas e trabalhistas. Aqui é só um resuminho dessa recomendação, como que ela funcionava. Mas o que isso vai influenciar? Principalmente na formação
dos blocos econômicos. Tá. Os blocos econômicos, eles correspondem a associações regionais com o objetivo de facilitar e incentivar o livre comércio entre os países, derrubando ou reduzindo as barreiras econômicas. A formação desses blocos, ela se intensifica no contexto da globalização e do neoliberalismo, a partir de diferentes medidas, como redução de tarifas, impostos ou exigências alfandegárias. É possível aumentar a fluidez de capitais, bens e pessoas entre os países que são membros. Nem todos os blocos eles são iguais e existem diferentes níveis de integração. Bom, se pegarmos do mais simples ao mais complexo e incorporando sempre uma característica do anterior ao próximo, a gente pode classificá-los como basicamente quatro. Primeiro, sendo a zona livre de comércio, que busca facilitar a livre circulação de mercadorias e capitais dentro dos limites do bloco. Ela está estabelecendo uma tarifa interna comum, que é o TIC. O NAFTA, por exemplo, atualmente é denominado o MSCA, ele é um grande exemplo de zona de livre comércio. Já a União Aduaneira, ela também tem a existência da tarifa interna comum, só que além disso é definida uma tarifa externa comum. Além de facilitar a livre circulação de mercadoria entre os países membros, ela busca definir tarifas únicas para negociar com outros países, o que possibilita esse tipo de bloco negociar com outros países ou outros blocos, buscando vantagens econômicas. O Mercosul é um exemplo disso, que inclusive esse bloco econômico se uniu, os países membros desse bloco econômico se uniram para poder fazer a compra da vacina de uma forma mais barata. Inclusive o Brasil ele foi foi o último a se unir nessa compra e só pagou, tipo, ele adotou o mínimo possível que poderia, que era tipo uns 10% só do valor para pagar, para conseguir ter um acesso mais rápido e mais barato. Então, as políticas internas de cada país, elas também vão influenciar na relação desses países dentro de cada bloco econômico, já que eles buscam interesses em comum. Bom, seguindo, outro bloco que a gente tem é o mercado comum. Ele possui todas as características dos blocos anteriores, porém apresenta uma integração que é mais ambiciosa, porque busca-se uma padronização da legislação econômica, ou seja, as mesmas leis relacionadas à economia para todos os países que compõem aquele bloco. Então, e não só na parte de economia, mas também na fiscal e trabalhista. E o objetivo disso é a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. E, por fim, a gente tem o bloco da União Monetária e Política. Esse é o maior nível de integração dos blocos, além de possuir uma moeda única e, consequentemente, a criação de um banco central, ele busca também uma unificação legislativa profunda, que supera os limites dos estados. O único exemplo que tem de união monetária e política é a União Europeia e o tão famoso Banco Central Europeu, que une também com o Parlamento Europeu. Até aqui tá tranquilo para vocês? Sim, não, talvez? Certo, então. Vou continuar. Bom, passando pela formação dos blocos, vamos falar agora um pouco sobre o fim da Guerra Fria e a nova ordem mundial, que foi o que eu falei que deu início a essa expansão do neoliberalismo. Bom,
Um dos acontecimentos que coincidiram com o fim da Guerra Fria foi a entrada dos Estados Unidos na terceira Revolução Industrial, que é o momento em que o país ele passou a produzir muita tecnologia e começou a ganhar mercado e capitais. Enquanto, por outro lado, a União Soviética ela investia fortemente na indústria armamentista, visando um possível enfrentamento direto e ficando assim atrás na disputa. Porém, em crise na década de 80, a, a União Soviética ela entrou em crise na década de 80 e isso fez com que os Estados Unidos se destacasse como uma grande potência mundial. Então, a inteligência americana, ela cria assim um termo que evidencia um novo contexto mundial. Surge a ideia de nova ordem mundial que funciona sob a lógica da globalização. Ou seja, é apresentada ao mundo a ideia de que agora todos estariam ligados por uma mesma lógica econômica, neste caso o capitalismo, sob a liderança norte-americana. E aí que a gente vê o surgimento dos oligopólios. Mas qual é o papel do Estado em todo esse processo de globalização? Será que a gente teve mudanças? Foram muitas, poucas? Ele perde poder ou não? Bom, a globalização, ela não é... sobre a globalização, vale destacar ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, mas envolve todo o processo que ocorre em escala global, fenômenos culturais, ambientais, esportivos e outros. Além disso, para que esse processo ocorra, a rede de comunicação e de transporte são fundamentais. Então, a ideia de mundo unipolar que os Estados Unidos que existia antes, ela não persistiu por muito tempo, porque os países europeus que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial, eles se recuperaram, inclusive com dinheiro norte-americano, por meio do Plano Marshall. Isso é um tópico que vocês vão estudar em história e qualquer coisa a gente volta nele, essa parte do Plano Marshall. Não vou entrar dentro dele aqui. Mas ele foi extremamente essencial para a recuperação dos países europeus, fazendo com que a economia ela não fosse mais unipolar e sim multipolar. Bom, após isso, emergem assim os países concorrentes frente aos Estados Unidos, como o Japão. Então, a partir daí a gente pode identificar a tríade do capitalismo, que é os Estados Unidos, Japão e a Europa Ocidental na década de 90. Já na década de 2000, passam a integrar esse grupo os países emergentes, que são aqueles que estão em processo de industrialização. E aí a gente começa a falar, então, em um mundo multipolar. Cabe a gente lembrar também que no campo militar, os Estados Unidos ele ainda permanece unipolar. Porém, isso pode ser alterado com o destaque militar da China, devido ao seu investimento em armamento. Por isso que a gente vê os Estados Unidos batendo de frente o tempo todo com a China, por causa do investimento armamentista que eles estão fazendo. Porque isso acaba colocando em risco a hegemonia dos Estados Unidos. Porque agora ele vai ter um grande concorrente na área militar. Bom, nesse contexto, nesse novo contexto, né, o papel do Estado ele foi alterado. Por quê? Ele passou a adotar o neoliberalismo, e como eu tinha falado, com destaque para Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. A partir disso, emerge a lógica em que o controle da economia cabe às empresas
e o Estado ele está minimamente presente. Os neoliberais eles buscavam combater principalmente a política do Estado de bem-estar social, que é um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo para combater a crise econômica de 1929. Nessa política, defendia-se a máxima intervenção do Estado na economia, fortalecimento das leis trabalhistas, com o objetivo de aumentar o mercado consumidor. E isso contribuía, consequentemente, para o escoamento das produções fabris. Porém, a passagem de um Estado keynesiano, que é o Estado controlador, para um Estado neoliberal é chamado de desregulamentação. Certo? Todo mundo entendeu essas diferenças básicas do neoliberalismo para o keynesianismo? Unimultipolar? Olha, eu particularmente nunca vi esse termo, mas eu acredito que seja por causa do que eu falei agora. Na questão econômica, ainda é multipolar, porém, na questão armamentista, ainda é unipolar, onde os Estados Unidos têm o grande poder. Alguém. Eu trouxe 10 questões para a gente discutir. E aí vocês vão me dando respostas para cada questão. E eu vou comentando elas com vocês para a gente resolver, porque eu acho que algumas pessoas também pediram. Fica mais fácil entender através da resolução de questões. Mas eu queria que pelo menos essa revisão básica tivesse ficado claro para a gente poder passar para frente. Tá bom? Tá. Então, bora lá. Porque essas questões podem demorar um pouquinho. Mais cedo, na turma da tarde, eu usei o formulário. Porém, o meu Teams, ele não me permite fazer enquete aqui durante a aula. Não sei por quê. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir a questão aqui, a gente vai ler a questão e vocês vão responder para mim no chat qual letra vocês acham correta. Tem, deixa-me ver, 64 alunos na aula. Eu quero pelo menos 40 respostas para a gente passar para frente. Porque não faz sentido ter tanto de gente na aula e nem metade participar, né, gente? Tudo bem que 40 é mais a metade, mas eu quero 40. Então, à medida que vocês forem respondendo, eu vou passando para frente e discutindo as questões com vocês. Bora lá. Questão 1. Observe o texto. Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou potencialmente. Como a produção se mundializa, as possibilidades de cada lugar se afirmam e se diferenciam em nível mundial. Dada a crescente internacionalização do capital, observa-se-á uma tendência à fixação mundial e não mais nacional. Esse é um trecho de um artigo do Milton Santos que chama-se Metamorfose do Espaço Habitado. Para quem não conhece o Milton Santos, ele foi um grande professor, geógrafo, advogado brasileiro e contribuiu bastante para o processo da estabilização geográfica mesmo do Brasil, tá, gente? Gosto bastante desse cara. Mas vamos às respostas. Relacionando a ideia de espaço geográfico com a noção de globalização, podemos afirmar que, letra A globalização traz uma ideia de fechamento do mundo e o espaço geográfico perde sua importância neste novo cenário. Letra B. O capitalismo global impôs uma forte rigidez do processo produtivo, desestimulando a migração das transnacionais, daí a reorientação do uso do espaço. Letra C. A verticalidade do espaço geográfico permitiu uma globalização mais solidária
e uma melhor distribuição da renda mundial, como se verifica neste início do século. Letra D. A fluidez e mobilidade das transnacionais permitiu a descentralização do processo produtivo e a consequente reconfiguração do espaço mundial. Letra E. As diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição da escolha, à distância para a instalação de uma empresa. Qual alternativa vocês acham que está correta? Bom, vamos à análise da questão. Eu vi aqui que muita gente respondeu letra A e muita gente respondeu letra B. A opção correta, B não, D. A opção correta é a letra D, que diz que a fluidez e mobilidade das transnacionais permitiu a descentralização do processo produtivo e a consequente reconfiguração do espaço mundial. Bom, aqui tem algumas palavrinhas-chave que, ainda que você não lembre bem do assunto, vai ajudar vocês. Foquem. Globalização é sobre abertura, expansão e do mercado, nunca sobre fechamento. Então, quando ele diz aqui que a globalização traz uma ideia de fechamento do mundo, aí a gente já vai ter certeza que está errada, porque não é sobre fechar o mundo, mas sobre abrir as portas e unificar as coisas. Na letra B, ele fala que o capitalismo global impôs uma forte rigidez do processo produtivo. Na verdade, foi o contrário. Ele flexibilizou o processo produtivo, permitindo que as empresas estivessem mais próximas da matéria-prima, assim como do mercado consumidor. E isso foi estimular a migração das transnacionais. Por isso a gente vê muito, o Brasil é um país que tem muitas multinacionais. Letra C, ele diz que a verticalidade do espaço geográfico permitiu uma globalização mais solidária e uma melhor distribuição da renda mundial. Até essa parte de globalização mais solidária, tá certo. Porém, o processo da globalização, ela não melhora a distribuição da renda mundial. Na verdade, ela aumenta as desigualdades e precariedade de alguns países, principalmente pela exploração
da mão de obra e de matéria-prima. E na letra E, que ele fala que as diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição da escolha. Essa aqui, tipo assim, nem de longe seria essa questão. Seria essa opção. As diferenciações geográficas perderam importância devido à diminuição de escolha. Na verdade, ele faz aumentar a escolha, e isso faz com que aumente a importância das diferenciações geográficas. Principalmente na questão da instalação de uma empresa, porque ela agora pode ir para onde a matéria-prima seja mais fácil, a mão de obra seja mais barata e consiga, tipo, integrar facilmente os seus produtos e comprar mais facilmente de outras empresas também. Por isso que a gente vê muitas empresas, tipo assim, que são norte-americanas, com base na China, porque a mão de obra e os custos de produção são muito mais baratos. China, Japão, entre outros. Ficou claro essa questão para quem tinha escolhido outra opção que não foi a D? E no caso, quem escolheu a D concorda por que não são as outras? Tá ok. Bom, que eu espero uma pessoa só responder, gente. Porque é muita coisa pra gente falar. Bora passar para 2. Questão 2. O fim da Guerra Fria e a desagregação da União Soviética puseram fim ao mundo bipolar e à antiga classificação dos países em primeiro, segundo e terceiro mundo. O segundo mundo reuniu os antigos países socialistas. Hoje, a nova ordem mundial, representada na figura, divide as nações em pobres e ricas, ou subdesenvolvidas e desenvolvidas. Bom, aqui nesse gráfico a gente tem, primeiro, a linha divisória entre o norte, que é desenvolvidos, que são os países desenvolvidos, que é quem está aqui em cima, e o sul, que são os países subdesenvolvidos. Basicamente, o sul a gente tem aqui México, América Latina, África. E os países desenvolvidos, aqui Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Europa Oriental, Japão e Oceania. Aqui ele destaca quais são os principais polos da economia mundial nos dias atuais, que é o Japão, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Bom, essa área aqui mais escura representa a área de influência dos Estados Unidos, que é toda a América, basicamente toda a América do Norte e a América do Sul. A área de influência da União Europeia, que são alguns países aqui da Europa, concentrando principalmente a Europa Ocidental, e quase que toda a África. E a área de influência do Japão, que concentra que o próprio Japão, alguns países aqui da Europa Oriental e a Oceania. Bom, aí ele pergunta: assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial. Opção A. Os países emergentes, também chamados de subdesenvolvidos industrializados ou em industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam as vantagens de um mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que oferecem e da estabilidade político-econômica. Letra B. Os antigos países socialistas, agora ditos países de economia em transição, atraem grandes investimentos e estão adaptando-se à economia de mercado, inclusive Coreia do Norte e Vietnã. Letra C. A multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque hoje os polos econômicos possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os países ricos permaneçam ricos, os que pertenciam ao terceiro mundo veem a pobreza diminuir. Letra D. O conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e, de outro lado, exclusão dos novos meios técnicos científicos, baixo nível de vida e pobreza. Letra E.
A maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos subdesenvolvidos do Sul despertam o interesse econômico dos desenvolvidos do Norte, pois representam novos mercados consumidores e de investimento de capital especulativo, inclusive os da África subsaariana, que passam por turbulências tribais, seca, fome e AIDS. Qual a opção que melhor descreve a nova ordem mundial? Eu vou voltar no gráfico para vocês olharem bem o gráfico, porque vai ajudar na resolução dessa questão. Será, Faria, Ana Luísa? Essa questão de estabilidade política econômica realmente está muito relacionado à globalização. Vamos discutir essa questão então, gente? Primeiro, vamos atentar ao que foi perguntado. Ele pediu: assinale a alternativa que melhor descreve a nova ordem mundial. Por isso eu falei que ia voltar no gráfico para vocês se atentarem ao gráfico. Ele quer o que melhor descreve nova ordem mundial. Tem muitas informações que vocês vão ver nas alternativas aqui que são verdadeiras, mas não estão relacionados
ao que ele pede, que é a descrição da nova ordem mundial. A resposta correta dessa questão é a letra D, que diz que o conflito Norte-Sul antagoniza, de um lado, tecnologia, alto nível de vida e riqueza, e de outro lado, exclusão dos novos meios técnicos científicos, baixo nível de vida e pobreza, que é basicamente o que o seu gráfico está mostrando. Você tem uma linha divisória aqui, em cima você tem norte, em cima você tem sul. E ele diz que a parte de cima, que está o norte, são os países desenvolvidos e no sul são os países subdesenvolvidos. Agora, em relação às outras alternativas, que fala, para letrar, os países emergentes, também chamados subdesenvolvidos, industrializados ou industrialização, atraem os investimentos das empresas transnacionais porque apresentam as vantagens de mercado consumidor em expansão, dos inúmeros incentivos fiscais que oferecem e da estabilidade político-econômica. Sim, mas qual que é a relação disso com a descrição da nova ordem mundial? Isso é apenas uma consequência da globalização, mas não é o que descreve a nova ordem mundial, que é basicamente essa divisão de quem está no comando e quem está sendo explorado. A letra B já é um pouquinho assim, bem. Os antigos países socialistas, agora os antigos países de economia em transição, atraem grandes investimentos e estão adaptando-se à economia de mercado, inclusive Coreia do Norte e Vietnã. Gente, para quem já viu um pouquinho sobre socialismo e comunismo e as diversas restrições que esses países sofrem e o quanto para a Coreia do Norte é fechada, já, tipo assim, de cara eliminaria essa alternativa. Que Chamar não, a Coreia do Norte aberta é meio maluco, meio doidice. né? Não dá. Tipo O assim, único país que tem acesso mesmo a que lá é a você não China. saiba nada, só de se lembrar, tipo assim, porra, Coreia do Norte, tá, tudo bem, tá dividida, mas é um lugar que o povo tá querendo investir. Se não tem nem abertura para Então, entrar, na verdade, tem um jeito, sabe como é que é? ah, Tem que ir para a China, da China você tem que pedir autorização para pegar um voo para a Coreia do Norte. e ainda você tem os lugares que você pode ir e você Ou tem que não. estar acompanhado do seu guia. Exatamente. Teve um cara lá que eu lembro que ele foi. Teve um cara que ele foi preso porque levou, acho que foi uma Bíblia, e teve outro cara que saiu do rumo e pegou uma placa e foi preso por roubo e sumiu, Né? morreu. É tipo assim, que cada país tem suas regras, né? Aí a galera acha, tipo assim, ah, no Brasil eu faço isso de boa. Tá, mas lá não é o Brasil. Exato. A, ainda que seja um país que tem, tipo assim, muito mais liberdade, a gente tem que ter noção. Por isso, a necessidade de ter um guia, porque lá são muitas restrições para tudo, né? Muitas. Mas vamos continuar aqui a partir dos comentários, gente. Bom, ó, lembrem-se sempre que a divisão classificatória dos países nessa nova ordem mundial, ela aponta para diferenciação de acesso e produção da tecnologia de ponta. A gente sabe que os países que são mais desenvolvidos, eles têm mais acesso à tecnologia e capital para investimento. E os países que são menos desenvolvidos, eles são mais explorados, principalmente na questão de uso de suas terras para matéria-prima. Então, tem que tirar esse mito de que a globalização ela insere todos os países em um processo de troca e dependência, porque não é verdade. O que a gente observa é que os países do Sul eles se inserem precariamente nesse processo e que quem detém a tecnologia e o capital para investimento são os países do Norte, que são os países desenvolvidos. Então, é como se os países do Sul tivessem que lutar 10 vezes mais para fazer as mesmas coisas que os países do norte. E não é só questão, tipo assim, ah, porque os países do sul são todos pobres. Não. Porque, por exemplo, o Brasil é um país que tem muito dinheiro, mas tem diversos conflitos político-econômicos que interferem nesse processo de desenvolvimento. Ah, deixa eu ver mais alguma coisa aqui.
Olha, a maioria das coisas que está falando aqui é verdade. Por exemplo, na letra C, a multipolaridade modificou a distribuição da riqueza. Isso porque hoje os polos econômicos possuem modernas estratégias para alcançar novos mercados. Dessa maneira, embora os países ricos eles permaneçam ricos, os que pertenciam ao terceiro mundo veem a pobreza diminuir. Só ele dá o vacilo aqui no final, porque não é bem assim, tá vendo a pobreza diminuir. Muitos dos países que pertenciam ao terceiro mundo veem a pobreza aumentar. E na letra D, ele fala que a maioria dos países latino-americanos, asiáticos e africanos, subdesenvolvidos do sul, desperta o interesse econômico dos desenvolvidos do norte. Fato, porque representa um novo mercado consumidor e de investimento de capital especulativo. Agora, essa informação aqui, de inclusive os da África subsaariana, que passa por turbilhões tribais, seca de fome e AIDS. Aí gera um pouquinho de dúvida. Mas aí, você ficou na dúvida? Foca no que ele queria. Descrever a nova ordem mundial. Isso está descrevendo como ela funciona? Está falando basicamente sobre a relação entre os países do sul e os que são do norte. Ok? Ok, gente? Às vezes eu esqueço que eu tô com a câmera desligada aí. Alguém, por favor, dá um sinal de vida. Ok. Isso, obrigada. Só para saber que vocês continuam me ouvindo e seguir em frente. Eu não dou sinal de vida, não. Eu só dou sinal de morte. Não morre, não. Hoje é segunda-feira. A É gente precisa verdade, ainda tem esperar o que estar. espírito. Lavar o espírito, tá certo. Bora para a terceira questão, então. Bom, com a globalização, o que temos é um território nacional da economia internacional, isto é, o território continua existindo. As normas públicas que regem são da alçada nacional, ainda que as forças mais ativas do seu dinamismo atual tenham origem externa. Relacionando a frase de Milton Santos e a globalização, podemos afirmar que: opção A, o Estado Nacional recebe hoje uma maior influência de forças externas devido à internacionalização da economia. Opção B, os Estados passaram, com a globalização, a ganhar poder e agir independentemente das questões mercadológicas internacionais. Opção C, as fronteiras se tornaram menos permeáveis, tanto em relação aos agentes externos como em relação aos produtos internacionais. Opção D. O mundo hoje é controlado por grandes corporações internacionais e o Estado perdeu totalmente a capacidade de normalizar seu território no setor econômico, ocupando-se somente do bem-estar de sua população. E opção E. A redução do Estado neoliberal à esfera somente política facilitou o desenvolvimento do comércio mundial, tornando a concorrência e a distribuição mais igualitárias e justas. Qual é a alternativa correta?
Vou continuar. Vou seguir, porque essa parece que foi fácil. A gente teve quase que uma unanimidade. Realmente, a maioria das pessoas votou A e a opção A. E aí eu queria que vocês prestassem atenção, porque o enunciado aqui, ele já está te dando a resposta. Por quê? Por exemplo, na letra B, ele fala: os estados passaram com a globalização a ganhar poder e agir independentemente das questões mercadológicas internacionais. E aí, o Milton, ele simplesmente diz aqui que as normas públicas que regem são da alçada nacional, ainda que as forças mais ativas do seu dinamismo atual tenham origem externa. Porém, a gente tem que entender que a parte da internacionalização, ela faz com que... a internacionalização da economia, ela se refere aos fluxos de matéria-prima, produtos, serviços, dinheiro, ideias, pessoas, que é entre dois ou mais estados. E essa é uma das características mais significativas que foram observadas nos últimos anos e é uma consequência da globalização. Porque essas trocas que são decorrentes da internacionalização, elas exercem sim influência, principalmente sobre os fluxos externos, sobre os estados. Principalmente os fluxos externos, eles exercem essa influência sobre os estados. Porque em muitos casos, esses fluxos eles chegam mais e com mais força do que propriamente os fluxos externos. E aí a gente entra um pouco sobre atualidades que eu estava falando, que é importante vocês observarem. Por exemplo, recentemente, a gente está passando por uma crise. Não, a gente já está numa crise econômica, né? Mas a gente observou tipo, um aumento brusco dos itens de cesta básica. E esse aumento, principalmente o arroz, foi devido à alta do dólar. Mas o que tem a ver? Ah, produziu menos esse ano? Não produziu menos. Porém, como o dólar estava mais alto, é muito mais fácil para quem produz vender, fazer exportação, porque ele vai receber mais, do que vender em território nacional. Ou seja, os fluxos externos, eles vão influenciar, sim, a forma como os estados vão agir. Ainda que o Estado... E no caso aqui, o Estado, ele não, com a globalização, ele não aumentou o poder dele. Na verdade, ele diminuiu, justamente para se adaptar ao neoliberalismo, onde o mercado tem menor independência e o Estado é mínimo, tá bom? Sempre lembrar que a globalização está atrelada ao neoliberalismo e o neoliberalismo foca no Estado mínimo. Então, o Estado não ganha mais poder. Letra C, que fala que as fronteiras se tornaram menos permeáveis, que é tipo mais difícil de entrar. Na verdade, ela se tornou mais permeável. Agora, elas, tipo, as barreiras diminuíram e é mais fácil adentrar por essas fronteiras, tanto em relação aos agentes externos como em relação aos produtos internacionais. Não é menos permeável, sempre mais permeável. Porque a gente está falando de globalização, diminuição de barreiras. Letra D. O mundo hoje é controlado por grandes corporações internacionais, sim. O Estado ele perdeu totalmente a capacidade de normalizar. Gente, isso aí já, assim, já vê essas palavras que fez totalmente, exatamente, foge. Foge dessas alternativas porque nunca vai ser ela. E na letra D, na letra E, que fala que a redução do Estado neoliberal à esfera somente política facilitou o desenvolvimento do comércio mundial. Sim, tornando a concorrência e distribuição mais igualitárias e justa. Aí já não é bem assim, né? A distribuição ela não se tornou mais igualitária, simplesmente se tornou mais competitiva. E agora, justo, de justiça, a gente não está tendo nada. Tranquilo? Tranquilo. A certa é a letra A.
Então, bora lá. Questão 4. Olha as horas, tá? O reconhecimento por parte dos territórios... O reconhecimento por parte dos teóricos do capitalismo de que o atual estágio da economia requeria a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, deu origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são a revisão do sistema de propriedade agrária, com a promoção de reforma agrária gradual, como que se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. Letra B. A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir diferenças sociais por meio de apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. Letra C. A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos, a fim de garantir empregos, salários e estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de produtividade. Letra D. A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, estabelecimento de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. Ou letra E. A garantia de benefícios sociais garantidos pelo Estado, que advém do keynesianismo e perdurou no neoliberalismo. Qual a opção correta? Coloca na pergunta. Qual são as bases do neoliberalismo? Débita. Tá bom, pode sair tranquilo. Espero você na próxima aula e resolva o seu problema aí. Esse material também vai estar lá, já está lá na sala do Classroom. Bora comentar então, gente? Olha, eu tô gostando de ver que vocês estão afiados, hein? Realmente
para quem respondeu letra D, a resposta correta é a letra D. Então, eu vou, antes de analisar a questão, vamos recapitular uma coisa aqui, ó. No neoliberalismo, o Estado ele deixa de ter um papel interventor para assumir uma postura reguladora, que muitas vezes é flexibilizada em favor das empresas. Nesse sentido, em princípio, o Estado ele dita as regras do jogo econômico, tornando o cenário favorável à autorregulação da economia, acarretando, por exemplo, menores gastos públicos. Porém, a gente tem que lembrar, neoliberalismo, Estado mínimo. Quanto menos intervenção, melhor para o neoliberal. Então, quando vocês verem questões que estão associando neoliberalismo a políticas assistencialistas ou fortalecimento de sindicatos, saiba que está errado, porque essas são características opostas ao que o neoliberalismo emprega, ao que o neoliberalismo prega. Por isso, a opção correta é a letra D. Na letra A, que ele fala que disse revisão do sistema de propriedade agrária, gente, tipo assim, nem sei de onde surgiu essa opção de reforma agrária associada a neoliberalismo. Sim, não tem nada a ver. Não tem essa questão. Busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. Literalmente, não é isso que o neoliberalismo busca. O neoliberalismo busca fortalecimento da economia com a menor intervenção do Estado possível. Letra B, criação de política assistencialista. Nunca vai ser neoliberal. Não vou falar nunca, né? Vamos lá. Não está associado ao neoliberalismo por políticas assistencialistas. Letra C, a intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos. O Estado, o neoliberalismo propõe Estado mínimo, justamente para que exista a livre relação entre empregador e empregados. Então, essa questão aqui de intervenção estatal nos mais amplos produtivos para garantir emprego não vai acontecer dentro das políticas neoliberalistas. A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio de controle de taxa de juros, sim. Como eu disse, muitas vezes buscando vai ser flexibilizado para beneficiar as empresas, estabelecimento de políticas cambiais e privatização de setores que antes eram considerados estratégicos. E, devido a algumas políticas neoliberalistas, a gente está vendo essa questão muito forte agora sobre privatização, por exemplo, do setor energético, que é um setor estratégico. Então, leia jornal, assista jornal, procure estar sempre atualizado, porque isso são coisas que podem ser cobradas no Enem na parte de globalização. E letra E, que ele fala aqui, garantia dos benefícios sociais garantidos pelo Estado advém do keynesianismo e perdurou no neoliberalismo. Literalmente não perdura no neoliberalismo. Ok? Acho que dá tempo da gente fazer pelo menos mais duas. Bora para número 5. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que um tsunami de crédito que ocorre uma vez por século tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa. Esta é uma notícia do Globo de 2008. A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neoliberais adotadas por muitos países a partir da década de 80. A principal crítica ao neoliberalismo como causador dessa crise está relacionada com opção A,
Diminuição das garantias trabalhistas. B. Estímulo à competição entre as empresas. C. Reforço da livre circulação de mercadorias. D. Redução da regulação estatal da economia. Letra E. Aumento do protecionismo de mercado. Qual vocês acham que é a correta? Agora para a resolução da questão. Dá para ver que ficou um pouquinho de dúvida aqui. Muita gente falou A, muita gente falou D, algumas falaram I. Então, primeiro, vamos, assim, tentar eliminar algumas alternativas. Supondo que a gente ainda não sabe todo o contexto. Prestem atenção no enunciado. Por quê? Ele está falando sobre mercados financeiros. Sabendo disso, você já consegue eliminar aqui algumas alternativas. Principalmente a letra A, que fala sobre garantia trabalhista, que não tem
relação com o mercado financeiro. Estímulo à competição entre as empresas poderia ser uma opção. Reforço de livre circulação de mercadorias não tem relação com isso de mercado financeiro, porque é aí que a gente está falando sobre causador da crise. E em momento algum ele fala aqui sobre livre circulação. Redução da regulação estatal da economia poderia ser, e aumento do protecionismo de mercado também poderia ser. Agora vamos tentar afunilar um pouquinho menos. Primeiro, vamos relacionar esse trecho apresentado com o neoliberalismo. A resposta correta é a letra D, que identifica que foi a pouca regulação do Estado sobre a economia, tanto o mercado financeiro e imobiliário, que causou uma das principais crises na economia dos Estados Unidos, que foi a crise econômica de 2008. Só que essa crise ela teve início nos Estados Unidos, mas ela atingiu diversos países devido à globalização. Os mercados eles tinham pouco controle do Estado e acabaram não conseguindo se autorregular. Aí entra mais um pouquinho, tipo assim, eu tô comentando isso com base em outras informações. Então, o que a gente tem que focar aqui é sobre o que ele está falando. Está falando sobre crise financeira. Então, o mais provável de ser é o que fala de regulação estatal da economia. Porque ficou, como eu disse, o neoliberalismo, ele incentiva o Estado mínimo, pouca intervenção do Estado nas relações econômicas. E aqui faltou esse equilíbrio, porque não houve essa regulação estatal e o mercado, os estados eles não conseguiram se autorregular. Vocês estão conseguindo entender essa parte? Sim, não, talvez. Sim. Bom, qualquer uma dessas opções aqui poderia sim ser causadora de uma crise. Só que neste caso, como a gente está falando do mercado financeiro, principalmente ele falou sobre as instituições que são instituições aqui no caso de crédito, não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa. Então, elimina garantia trabalhista, competição entre a empresa e protecionismo de mercado. E essa parte de circulação de mercadorias simplesmente não cabe também. Poderia ficar na dúvida? Sim. Mas aí a gente entra também nas questões do Enem, tipo, de você acertar o que é fácil, você acertar o que é difícil. Porque é mais fácil você ir na opção que você acha óbvia do que você acertar no chute. Porque essa não é uma questão fácil. Ok? Eu vou passar para frente para dar tempo da gente fazer mais uma. Eu separei 10 questões, porém eu acho que vai dar tempo da gente fazer só até a sexta. E aí na próxima aula a gente vai continuar fazendo as outras questões. E essas questões, elas estão disponíveis com material de apoio para vocês lá no Classroom. E aí, depois que vocês acessarem isso aqui, eu vou e coloco a resolução comentada lá para vocês também. Ok? De todas as questões. Que aí, se tiver ficado alguma duvidazinha, aí vocês podem acessar o material de apoio, que vendo outras opiniões fica mais fácil também de entender. Vamos para 6. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se neste continente por: letra A, atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional,
ofertando pleno emprego. Letra B, estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa e igualitária. Letra C, diminuir o poder da iniciativa privada transnacional mediante a intervenção do Estado a favor da burguesia nacional. Letra D, ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, assim como o mercado de trabalho. Letra E, instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia. Qual vocês acham que está correta? Olha, Eduardo, uma dica. Quando você estiver assim, na dúvida, eu acho que é tal coisa, mas você não sabe a resposta do porquê, começa a pensar no porquê não seria as outras opções. Porque às vezes é mais fácil você encontrar a resposta por eliminação do que, às vezes, por justificativa do que você acha correto. Bom, como a maioria já respondeu letra E, realmente a letra E, bora para questão aqui, ó. Essa ela é bem simples, é só lembrar. Neoliberalismo defende Estado mínimo, onde o Estado se retira do mercado para que ele se autorregule e o mercado
e a economia se regule por si só. Lembrando, quando eu falo Estado mínimo, é Estado mínimo na economia. Então, quando ele diz aqui que o neoliberalismo se caracterizou por atenuar as diferenças sociais e dependência em relação ao capital internacional, a partir esse modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se neste continente por atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional. Na verdade, busca autonomia. Tudo bem que tem a integração entre os vários estados. Quando eu falo estado, estou falando de nação mesmo. Porém, o objetivo não é aumentar essa dependência, mas sim diminuir, porque aí você tem mais ofertas. Bom, estimular o desenvolvimento do capital social, do campo social e político, implementar uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, bem que a gente queria, né? Mas não é isso que o neoliberalismo busca. O neoliberalismo busca regular a economia, ainda que para isso tenha que aumentar as diferenças sociais. Letra C. Diminuir o poder da iniciativa privada. Na verdade, é o contrário, é aumentar o poder da iniciativa privada, onde o Estado intervém minimamente. Ter uma base formada por empresas públicas que regulam a oferta e a demanda. Na verdade, o objetivo é que essa base seja de empresas privadas, porque tudo que é público pertence ao Estado, e o Estado quer intervir o mínimo possível. E, correto, letra E. Instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia. Aí é só vocês lembrarem também do consenso de Washington, que é aquela receitinha com algumas coisas que os Estados Unidos diz para os outros países seguirem para poder instaurar o neoliberalismo. Ok? Deixa eu ver as horas. Dá tempo da gente fazer mais. Bora para 7 então, já que essa foi fácil. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o Relatório do Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevada tinha 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%. 82% das exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1%. 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de menor renda, apenas 1,5%. 93,3% das conexões com a internet, enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres, que era de 30 para 1 em 1960, passou para 60 para 1 em 1990 e chegou a 74 para 1 em 97. De acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial nas últimas décadas foi caracterizado pela diminuição da disparidade entre as nações, diminuição da marginalização de países pobres, inclusão progressiva de países no sistema produtivo, crescente concentração de renda, recursos e riquezas, distribuição equitativa dos resultados das inovações tecnológicas. Essa é bem de boa. Quero ver todo mundo acertando. Bora lá, gente. Qual é a alternativa correta?
Não vou nem gastar muito tempo nessa questão, porque, gente, essa questão, tipo assim, não tem como você colocar outra alternativa senão a D. Tipo assim, não dá nem para ter dúvida. Simplesmente pelos números, a diferença que ele mostra entre os países de maior renda e os de menor renda é, tipo assim, gigantesca. E aí, pela essa linha cronológica que ele faz da distância de renda de 60, 90 e 97, a gente vê que só está aumentando. Esses números aqui que ele apresenta simplesmente confirma a afirmação que a globalização ela amplia as desigualdades entre o norte e o sul, onde a renda, a riqueza, os recursos estão concentrados. E a parte ruim, o ônus do processo, simplesmente fica no sul. Então, assim, olha, essa aqui é a questão assim, que vocês não podem nem errar, porque ela é tudo que você precisa saber tá nela. Bora para 8. Ah, não, pera. Vamos fazer a 8. Não há sociedade, só indivíduos. Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. Não é à toa que é conhecida como Dama de Ferro. Mas vamos lá. Primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na história da Inglaterra, de 1979 a 1990. Thatcher recebeu do então presidente norte-americano Ronald Reagan o título de O Homem Forte do Reino Unido. Indicada pelo Partido Conservador, suas decisões firmes marcaram a adoção de uma política neoliberal e o fim do modelo então praticado como welfare state. Com relação a esse novo modelo de governo, assinale a alternativa correta. Oh, gente, eu esqueço. A. Privatização de empresas estatais em que produtos e serviços considerados estratégicos para a soberania nacional são submetidos à lógica do mercado internacional, permitindo um aumento dos gastos públicos em saúde e educação. B. Retomada de uma política econômica sustentada por economistas como Hayek e Friedman, defendendo a absoluta liberdade econômica, mas com preocupações voltadas para a distribuição da riqueza nacional. C. Possibilidade de que países em desenvolvimento melhorassem seus quadros sociais, com aumento de empregos para a classe trabalhadora, graças à atuação de empresas transnacionais em diversos setores. D. Corte de gastos no setor social, aumento do desemprego, endurecimentos nas negociações com os sindicatos, elevação das taxas de juros e fim da intervenção estatal, dando liberdade aos setores financeiro e econômico. E. Nova diretriz do governo adotado
adotada por Thatcher na Inglaterra não foi implementada pelos líderes de outras nações, que criticavam as desigualdades sociais geradas pela adoção desse modelo econômico. Qual é a alternativa correta? Nossa, gente, calma aí. Eu tava aqui, ó, contando que a nossa aula fosse até 10h30. Porém, é só até 10h15. Vocês querem discutir essa questão 8 primeiro ou deixar pra gente discutir na próxima aula? Até porque a gente já passou do horário. Me desculpem. Vamos deixar para a próxima aula, então, para a gente não passar tanto do horário? Aí, na volta, eu continuo a partir da 8 e a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de globalização, tá bom? E aí, vocês têm o material lá, a atividade já está liberada. Aí, vocês têm de hoje até domingo, 11h59, para entregar. Aí, eu coloquei algumas referências lá para vocês estudarem sobre globalização e responder a atividade que está no Classroom, tá bom? Quem quiser sair, pode sair já. Muito obrigada. Eu vou baixar a lista pelo Teams mesmo.